eu queria deixar uma mensagem aqui para os irmãos, né? Queria também dizer que estou muito feliz por estar aqui, né? Na casa de Deus, fazendo parte desse povo, que é o povo eleito da salvação, né? E como o nosso irmão Bruno diz, né? O cristão, a vida de cristão não é uma vida fácil, né? Mas é uma coisa que vale a pena a gente seguir a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que permanecer até o final, ele dará a vida eterna, né? Então eu queria deixar uma mensagem para os irmãos que se encontra no livro de Mateus 19, a partir do verso 16, né? Mas primeiro eu queria ler aqui um verso do livro de Salmos, que é o tema do nosso culto hoje, nosso culto jovem, né? Então que diz assim, o salmista diz aqui: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então nós vimos, né, que a palavra de Deus, ele é a luz, né? Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é tudo para nós, né? Jesus, ele é a cura para aquele que está doente, ele é a luz para aquele que está na escuridão, ele é o caminho para o perdido, né? Então Jesus, ele é tudo para nós, né? Então, continuando aqui na lição que eu queria deixar para os irmãos aqui, né, que se encontra no livro de Mateus 19, a partir do verso 16, que diz: o jovem rico, né, o título da lição. Então vamos lá. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E a outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? O que recebemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vos assentareis sobre o trono para julgar as 12 tribos. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém. Então, como nós vimos aqui nessa mensagem de um jovem rico, né, onde Jesus, ele se encontrava, né, com seus discípulos ali, né, e chegou-se até ele, esse jovem, né, que ouviu, creio que tinha ouvido já a palavra de Deus, né, Jesus pregando, porque Jesus, quando ele veio para dar a vida por nós, ele, antes dele morrer na morte de cruz, ele andava pelas cidades, né, pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, né, falando o reino eterno. Então eu creio que esse jovem, ele já tinha ouvido, né, uma pregação de Jesus e gostou, né, quis conhecer, quis saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, né? E chegou até Jesus e perguntou: o que tenho que fazer para herdar a vida, né, para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele: guarda todos os mandamentos, né? E ele perguntou quais. E Jesus citou para ele os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, ama teu pai e tua mãe. E ele disse: todos esses eu já faço desde a minha mocidade, né? Ou seja, ele já estava com a salvação bem encaminhada, né? Porque ele já guardava os mandamentos, a lei de Deus, né? Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vende tudo que tu tens e vem e me segue.
Quando Jesus disse isso, ele se entristeceu, né? Ele abaixou a cabeça e saiu da presença de Jesus, né? Porque ele possuía muitas riquezas, né? Então ele preferiu mais, ele amou mais ali o seu bem material, né? Ele não olhou com os olhos da fé, porque Jesus disse para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, né? E teria um tesouro no céu, né? Que era a vida eterna, que era hoje é o nosso bem mais precioso que nós temos, né? É por isso que nós passamos muitas provas, muitas tentações para alcançar esse bem que Jesus tem para nós, né? Para cada um de nós, porque é uma coisa muito maravilhosa. A palavra de Deus diz que aquele que vencer herdará a vida eterna, né? Terá um nome melhor do que de filhos e filhas, nome o qual nunca se apagará, né? Andará à destra de Jesus, vestido de vestes brancas, né? Então é muito maravilhoso. O crente ele sofre perseguições, sofre tentações, mas aquele que permanecer firme até o fim dará a vida eterna, né? E continuando aqui, Jesus, né, quando esse jovem se retirou da presença de Jesus ali, Jesus, né, comentando com seus discípulos, diz que era impossível um rico entrar no reino de Deus, né, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico, a sua preocupação é nas coisas que ele tem aqui, né, é nas suas fazendas, é nas suas riquezas, é nas suas empresas, né. As coisas do rico é a coisa mundana, ele se preocupa mais com as coisas dele, né? Já o pobre não, o pobre ele busca a Deus, né? A palavra de Deus diz: em que casa me edificareis? No pobre e abatido de espírito, né? Então, o rico, quando ele passa por uma provação, né? Quando ele cai numa doença, ele não vai buscar Deus, ele vai buscar o recurso que ele tem, né? Vai procurar os melhores médicos, os melhores doutores, né? Os melhores hospitais, às vezes sai até fora do país para tratar aquela doença, né? Já o pobre não, o pobre quando ele cai na enfermidade, ele busca Deus, né? E Deus ele gosta, Deus ama quando nós buscamos a Ele, quando nós lembramos dele, né? Então que nós possamos a cada dia estar buscando a Deus, né? E continuando mais aqui, uma mensagem muito importante que eu gosto aqui, é quando Pedro toma a palavra, né? E fala com Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que ganharemos com isso, né? Qual vai ser o nosso galardão? E Jesus respondendo para ele: aquele que deixar pai, mãe, filho ou filhas, ou irmãos ou irmãs, ou terra, por amor de mim, por amor do Evangelho, receberá 100 vezes tanto e por fim a vida eterna, né? 100 vezes tanto que Jesus está dizendo, ele não está falando que ele vai te dar riqueza, ele vai te dar fama. Não, 100 vezes tanto é você viver bem, é você viver uma vida digna nesse mundo que nós vivemos hoje, né? Quando nós ligamos a TV, uma reportagem, um jornal, né? O que nós mais vemos é pessoas que saem para trabalhar e não voltam mais para sua casa, né? Só volta a notícia porque sofreu um acidente, né? Veio um ladrão, fez um assalto, disparou, efetuou disparo, matou, né? Mas com o servo de Deus isso não acontece, porque Deus revela seus servos antes que aconteça, né? Então isso é viver, isso é 100 vezes mais, né? É você viver bem, é você viver com saúde. Quantos nas filas dos hospitais aí estão aí, né? Pagando para respirar, uma coisa que Deus deu de graça para nós, né? Então nós vimos aí nas filas dos hospitais muitos doentes, né? Mas com o povo de Deus você não vê isso. O povo de Deus ele vem, cumpre o ciclo da vida, né? Hoje a regra da vida é os filhos enterrar os pais, né? Mas aí fora do mundo a gente vemos hoje os pais enterrando os filhos, né? Mas no meio do povo de Deus você não vê isso. No meio do povo de Deus você vê o povo cumpre o ciclo da vida, né? Nasce, cresce, envelhece e dorme. Mas tudo isso com saúde, né? Porque a prova disso nós vemos nossas anciãs hoje aí, né? Tudo já anciãs com 60, 70 anos. Mas nós vemos, né, que é tudo com saúde, né? Então é muito maravilhoso a gente seguir a Deus, né? Maravilhoso andar nos caminhos de Deus, andar na proteção de Deus, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para cada um dos irmãos, que nós não possamos deixar para fazer amanhã o que nós fazemos hoje, né? Venha Deus, Deus está de braços abertos para receber cada um de nós. É como nossa irmã Mazinha diz, né? Onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires e abris, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não está falando que ele vai bater lá na porta do seu quarto, na porta do seu apartamento, não.
Jesus está falando para bater na porta do seu coração, colocar no seu coração, né, para que você aceite a Ele e venha viver uma vida com Ele, né? Então essa mensagem eu queria deixar para cada um dos irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quer dizer que estou muito feliz, agora eu queria passar a palavra para o nosso pastor, para passar a mensagem aqui, minha oração final.